Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo aqui no canal deste careca que vos fala. Meu convidado hoje, olha, promete muitos assuntos, conhece muito de futebol, tem alguns assuntos e tem muita gente que não sabe o que ele tem em relação aos jogadores, né? E talvez seja um ponto que o público em si não debate tanto. O que é a vida de um jogador de futebol? O que o jogador de futebol tem que ter em relação a descanso. O pessoal pensa que o jogador de futebol é uma máquina, que o cara não tem que ter folga, o cara não pode sair, o cara não pode beber uma cervejinha, o cara não pode namorar, ou mesmo as jogadoras também não podem sair, não podem curtir a vida, pensam que os jogadores são máquinas. E daqui a pouco o Alfredo Sampaio, meu convidado de hoje, vai falar sobre a equipe dele, o América, sobre sua carreira e também sobre o Sindicato dos Jogadores de Futebol do Rio de Janeiro, porque é um assunto que é importante a gente colocar aqui em debate nesse nosso resenha, que vocês já estão acostumados, é um bate-papo leve, descontraído, mas claro que traz muitas reflexões para vocês. Se você está chegando aqui agora, já vai fortalecer com o seu like, já vai se inscrever no canal e vai pegar esse aqui, ó, compartilhar no seu grupo do WhatsApp, do Telegram, para chegar a mais pessoas. Esse nosso bate-papo, Tiagão, tem nome de N Reflorestamento. O Norman, que gosta muito de futebol, tá ligadaço lá. E se você quiser mexer na parte de paisagismo da sua casa, da sua empresa, até mesmo se você for ali um vereador, um prefeito, quer mexer nisso na sua cidade, procure a N Reflorestamento, que o Norman é especialista nesse tipo de serviço. Se você quiser saber mais detalhes, entre agora no site da N Reflorestamento, que lá você vai encontrar o telefone e todas as possibilidades. E se você falar com o Norman, que viu aqui no Resenha com TF, ele vai te dar um desconto. Se você for botafoguense, então, o desconto é maior ainda. Então entre agora na N Reflorestamento. Meu convidado Alfredo Sampaio, uma salva de palmas para o Alfredo. Primeiramente, um prazer em recebê-lo aqui, Alfredo. Prazer é meu, obrigado pelo convite. É sempre bom bater papo sobre futebol. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui com você. É o maior vício que a gente tem, né? Falar sobre futebol, né? Futebol é engraçado, cara. Você tá assim com um amigo, com dois, começa a falar uma coisa qualquer, daqui a pouco tem uma história, entra outra, e aí não para. E eu não sei se a tua esposa é assim. A minha, eu falo de futebol da hora que eu acordo até a hora que eu durmo, ela assim, às vezes ela fica me olhando assim, que você tá falando o quê? Que isso aqui comigo? É mais ou menos assim, né? Não, mas a minha esposa não, ela não fala nada de futebol. A minha passou a gostar. E nem debate, nada. Agora, os meus filhos não, todos são bem... Aquele jantar, aquele almoção de domingo, macarronada, tá rolando debate ali. Tá. Geralmente é perto da hora do jogo, né? Das 4 horas, que é sempre mais tarde um pouquinho. É a resenha de jogo ali. Tem um pós-jogo também, ou não? Às vezes sim, às vezes não, porque aí tem que estudar, porque os guris estão numa época que tem que estudar pra caramba. Eles são quantos anos, Gustavo? Rapaz, eu tenho um filho já do meu primeiro casamento, com 40 anos. Minha idade. Trabalha comigo, é o preparador físico. E resolvi fazer filho depois dos 50, de novo, que foi muito bom, por sinal. Aí eu tenho o Rodrigo com 13 e a Maria Cecília, que vai fazer 10 agora em outubro. Alfredo, essa situação de trabalhar com filho, como que é? Assim, as pessoas falam, é nepotismo. A gente já viu tinha o caso do Tite agora na seleção, que ele tinha o filho dele trabalhando ali na comissão técnica e você tinha assim, tá aqui na comissão técnica porque é o filho do Tite. Você tem isso em relação ao seu filho também? Cara, as pessoas criticarem alguma coisa? Cara, se criticam longe de mim, assim, não falam direto. Eu acho o Alfredo, Alfredo também, ele se formou, fez tem 2, fez diversos cursos, trabalha dentro do campo desde 20 anos, quando ele estava na faculdade, ele já estava dentro do campo. Então, assim, cara, a composição de uma comissão técnica passa muito pela confiança que você tem nos teus parceiros, né? Porque não adianta ser só parceiro, tem que ser competente. E se meu filho é competente e eu confio no trabalho dele, não tem por que não ser ele. Então eu vejo com naturalidade. Eu acho que o errado é quando você coloca uma pessoa, filho, ou seja lá quem for, um amigo, ou seja lá quem for, que não tem a capacidade para desenvolver as tarefas e você coloca só para ajudar. E aí eu acho errado. Infelizmente não é o caso do Alfredo, ele manda bem, trabalha bem. E se alguma crítica... meramente ilustrativa, né? Como entra na fila e espera a vez. Pô. Você tem noção de quantos times você trabalhou em relação à parte de jogador e como técnico, o Alfredo? Cara, como jogador, eu primeiro assim, eu não fui um grande jogador, fui um jogador como a maioria, né? Tem aí é o operário da bola, né? Eu, felizmente, tive a oportunidade de jogar bem fora do país, em alguns países.
E consegui ter uma carreira, como eu digo, como diz, teve uma vez, nós estávamos no sindicato, teve um evento, tava lá, o Zico já foi presidente do sindicato, né? Uhum. Aí tava lá o Zico, o Zé Mário, tava um evento, tava o Gaúcho, o zagueiro também. E a gente tava conversando num canto assim, e aí eu falei, pô, Zico, lembra um jogo Flamengo, bom sucesso, que nós jogamos? Aí o Gaúcho, nós jogamos não, ele jogou, você trabalhou. Você tava em campo. Eu achei ótimo aquilo, eu sempre que eu falo, isso tem tempo, eu sempre que eu falo eu me divirto. E é verdade, cara, a gente trabalha, eu trabalhei no futebol, tive chance de jogar na Europa, em Portugal, em vários países. Aqui joguei em clubes menores, no Bom Sucesso, no Olaria, Guaratinguetá, Motoclube. E, e fora tive na Venezuela, joguei aquela Libertadores do Flamengo, nos Estados Unidos, em Chipre, enfim, tá faltando aí. Na África, fiquei na África Caramba. um ano e meio, mais ou menos, quase. E como treinador, eu, sei lá, desses clubes menores aqui do Rio, acho que eu trabalhei em todos. E a única diferença foi o Vasco, né? Quando eu tive no Vasco e quando eu fui para Santa Catarina para o Avaí. E na verdade eu sempre quis ficar. Eu nunca me esforcei muito para ir para fora do Rio. Eu fiquei muitos anos trabalhando como atleta e longe do meu filho. Então eu não queria repetir isso como treinador. Então, assim, surgia oportunidades para ir para fora do Rio, para outras equipes, e eu realmente nunca quis. Então eu fiz minha carreira toda aqui, principalmente nesses clubes menores. E acho que foi uma decisão acertada, porque faço o que eu gosto, em clubes que eu costumo dizer que é um relacionamento mais caseiro, mais honesto, mais simples. Tem problemas também, diferente de um grande clube, né? Onde tem Muita vaidade? muita vaidade, muita gente, sabe? Muita gente. Eu, quando trabalhei no Vasco, por exemplo, era o Eurico ainda. E todo mundo fala do Eurico, mas eu sempre gostei demais do Eurico. E ele, como presidente, na época que eu trabalhei, não tem uma vírgula a falar dele. Em termos de comportamento, em termos de. Achei até que eu indo para lá ia ser aqueles caras que gostavam da carteirada, de querer escalar e tal, mas realmente era um cara fantástico. Aquela história que teve na tua época do Vasco, dele ter pedido pra escalar o Allan Kardec, não existiu? Não, existiu, cara. E eu falo isso com muita naturalidade. Eu participei até de um programa depois com o Kleber Machado, falei sobre isso e ele, poxa, mas você acha que como treinador deveria ter tomado essa atitude? Eu acho que sim, porque foi assim, o Kardec não estava bem. E ali no Vasco, aquela torcida que fica ali na social ali é complicado, né? Os Os caras cornetas. estavam pegando no pé do menino. E eu resolvi tirá-lo pro próximo jogo. Aí o Eurico soube e me ligou. Ele falou, pô, Fred, você tirou o Alan? Eu falei, tirei. Ele não tá bem, vamos dar uma preservada nele. Ele falou, poxa, mas ó, vem um clube de fora e eu tenho uma proposta de 4 milhões de euros para vê-lo. Então, como é que ele não vai jogar? É complicado. Eu falei, não, se tem isso, ele vai jogar. Então, assim, eu acho que você tem que ter bom senso como treinador. Existe o lado do interesse comercial do clube, do negócio do clube. Então, se eu não entendesse dessa forma, eu estaria sendo intransigente, seria um ato burro da minha parte. Ele não exigiu nada, ele me colocou uma situação coerente e eu entendi de forma natural. Aí o Romário sai ali, né, no caso. O Romário já tinha saído Já tinha saído ali. Na realidade, assim, cara, aquela ida minha pro Vasco foi uma situação que depois eu achei que eu não deveria ter ido. Eu estava bem no Avaí, fiz um trabalho muito legal no Avaí. E eu poderia renovar, porque estava começando um projeto no Avaí, com a Trafic e com a LA. E quando o trabalho acabou em 2007, o Eurico me procurou. Ele me explicou que era para o Romário se despedir. Ele não queria que o Romário saísse do Vasco, porque ele tinha medo que o Romário fosse se despedir no Flamengo. Aquela coisa que ele tinha com o Flamengo. Ele me explicou, não, e o treinador vai ser você, logo depois ele vai sair e você segue. No momento não achei muito, muito interessante, mas aí o próprio presidente Madureira, o Duba, que eu tenho uma amizade muito grande, falou, pô, tu não pode deixar de ir, tua oportunidade. Enfim, acabei indo. Mas eu dava todos os treinos, o Romário participava comigo, e logo depois que começou aquela caminhada ali, ele teve um problema direto com o Eurico lá. E aí ele mesmo se afastou. E aí eu segui sozinho. Ali você já viu algumas entrevistas suas, você falando,
teve muita vaidade ali no Vasco. Teve a chegada do Edmundo que você não gostou. O Vasco tinha outros medalhões também, que você entra até nesse ponto que você estava falando anteriormente, do ego no futebol. Você se deparou ali pela primeira vez com isso ali como técnico no Vasco? Cara, assim, a gente sabe que no futebol você tem que... Quando eu faço palestra, uma das coisas que eu passo pro pessoal é que hoje não, de algum tempo você tem no futebol, você tem que aprender a fazer gestão de pessoas, né? Administrar pessoas. Ainda mais hoje que as comissões são muito grandes, né? Tá muita gente envolvida. E tem o grupo de atletas. E ali você convive com 35, 40, 30 e poucos atletas, cada um com uma cabeça, cada um com uma personalidade, cada um com um projeto pessoal. Uhum. E aí você tem que saber administrar aquilo todo. Só que você não consegue administrar sozinho. Você tem que ter pessoas do teu lado que te ajudem na administração. E ali o que ocorreu naquela época do Vasco, queira ou não queira, eu vinha de um momento muito legal no Madureira, que eu fiz 2 anos seguidos com o Madureira, 2006 e 2007, que a gente foi às finais, o time era bom. E de lá fui para o Avaí. E quando eu chego no Vasco, queira ou não queira, eu chego como um treinador que vinha de um clube... Em ascensão, né? De um clube menor. Mas com uma carreira em ascensão como técnico, não, né? Então, De bons e aí trabalhos. ali eu precisava ser um pouco abraçado e protegido. E não ocorreu isso das pessoas que estavam à frente da diretoria. E, naturalmente, quando isso ocorre, e eu tenho minha personalidade, sempre tive, independente de ser Vasco ou qualquer outro, eu me colocava e isso acabou gerando alguns estresses, alguns problemas. E, naturalmente, você vai, como o pessoal fala, sendo fritado. Eu, na realidade, eu cheguei a entregar o cargo ao Eurico 3 vezes. E ele, não. Até que chegou um dia que lá eles decidiram que seria melhor trocar. Então, assim, foi uma experiência legal você poder ter na história passagem por um clube como o Vasco, né? É um motivo de satisfação e de orgulho. Então, mas se fosse hoje eu não faria, eu não iria. Mas foi um aprendizado. E ali, para mim, foi uma virada de página, né? Assim, divisor de águas. Porque falei, se trabalhar em time grande é isso, eu prefiro não trabalhar. Isso que te limitou a voltar para o time grande? Se você teve propostas, falar assim, não quero esse tipo de ambiente de novo na minha profissão? Cara, assim, eu não posso nem dizer que me limitou a não aceitar, porque eu não sei se outro equipe do porte do Vasco me chamaria. Na verdade, as equipes que me chamavam de outros estados eram equipes no nível do Avaí, nesse patamar. Assim, é claro que se o Botafogo, por exemplo, na época chamasse, seria... talvez balançasse, mas, cara, eu cheguei muito à conclusão que eu não queria viver aquele ambiente ali. Eu não gosto daquilo, eu tenho dificuldade de lidar com desrespeito, com... Você chegou a ser desrespeitado no Vasco, assim, pelos jogadores? Cara, cheguei a ter um problema, né, com o Edmundo, que foi público isso, e ali foi uma das vezes que eu entreguei o cargo para o Eurico. Falei, Eurico, tô indo embora. Ele, por quê? Eu falei, não, porque aconteceu isso. E se eu não sair agora, vai ser complicado pro Vasco, vai ser complicado para mim, vai ser complicado para você. Porque se me faltar respeito de novo, vai dar problema. Sim. E aí eu posso estar no Maracanã, posso estar dentro do campo, posso estar onde tiver, que comigo não vai fazer. Mas o que ele chegou a fazer com você? Não, cara, foi num treino, foi uma bobagem, cara. Porque, assim, foi num treino que era um trabalho de 2 toques. E, na realidade, eu tenho por hábito, quando o trabalho está muito bom e porventura dá um 3º toque, eu deixo seguir para não quebrar a sequência ali da ação. Por azar o meu ou azar o dele, houve uma sequência de 3 toques assim que eu deixei seguir. E lá numa segunda, na terceira, que recordo muito que ele falou, cada um agora pode dar quantos toques quiser, que virou bagunça. Aí eu parei o tempo, o que está acontecendo? Cada um faz o que quer. Eu falei, mesmo, faz o seguinte, sai, vai beber uma água. Aí ele falou, eu não vou beber água. Eu falei alguma coisa assim. Ele falou alguma coisa, eu falei, bem, já que tu não vai, tá expulso do treino, pode sair do treino. E quando ele passou, ele falou umas coisas aqui para mim. Eu falei, você aguarda lá fora que depois a gente vai lá conversar.
E eu fui, depois acabou o treino, ele já não estava mais no vestiário. E foi quando eu falei com o Eurico, ó, se acontecer de novo isso, vai dar problema. Eu não tenho temperamento para isso. E aí o Eurico, não, você vai ficar, tal. Aí chamou lá os diretores que tinham, pô, vocês têm que fazer, tal. Ninguém fazia nada. Então, foi uma experiência ruim, mas serve como aprendizado. Eu mesmo sou um aprendizado, não levo aquela coisa, que me prejudicou, não tenho isso. Eu sempre falo para os meus amigos, para as pessoas que trabalham comigo, eu no futebol eu aproveito o que ele me dá, eu não reclamo do que ele não me dá, sabe? Eu não lamento o que ele não me dá. Então, ter passado lá foi muito bom, teve problema, esse problema, mas é um aprendizado. Hoje eu não iria. Mas foi bom, valeu a pena. Foi sempre bom. Você pegou os dois lados da moeda em relação a trabalhar com jogadores. E você trouxe o lado de uma estrela do futebol, que é o Edmundo. E você também trabalha com jogadores de clubes pequenos que estão querendo uma ascensão. Por exemplo, você joga um jogo de um time de menor investimento contra um time grande. O time de menor investimento ganha por 2-0 e um jogador do time de menor investimento marca 2 gols no jogo transmitido pela Globo. Esse cara dá uma pirada da parte da mídia? Você já lidou com um jogador que não era, colocando assim, sempre entre aspas, ninguém mete 2 gols no Botafogo, no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, e o cara meio que dá uma deslumbrada? Como que acontece assim, com você em relação a isso, a sua posição? Por exemplo, essa minha carreira em times menores assim, eu acho que tem um negócio legal que eu faço, sabe? Eu procuro orientar sempre. Até pela minha formação, tem a relação com o sindicato e a minha formação mesmo como pessoa, eu procuro sempre orientar e mostrando para eles que o futebol é um caminho espinhoso, não é essa facilidade aí que todo mundo vê. E naturalmente, cara, da mesma maneira que no Vasco tinha ego, tinha estrela, nos menores também tem. O cara que joga no clube menor, ele é a estrela dele lá na comunidade dele. Então ele acha que ele é diferente. Não, claro, guardando as proporções, né? Sim. Mas existe. Então, assim, eu sempre vou orientando os caras, sempre. Hoje mesmo eu tive uma palestra lá com o pessoal do América, falando dessa questão de manipulação. Eu tenho batido muito nisso, para eles tomarem cuidado e tal. Até porque um dos meninos que foi agora eliminado do futebol, né? O Igor, foi eu que lancei ele no Madureira. Caramba. Eu tinha um carinho muito grande por ele, enfim. Então eu sempre procuro orientá-los no sentido fora de campo. E acontece isso, cara. Teve um episódio, assim, os caras deslumbram um pouco, sabe? Com muito pouco. E a gente tem que entender um pouco isso também. E tem que tentar ajudar. Teve um episódio de um jogador que jogava comigo no Bangu. Ele era lateral esquerdo, jogava muito bem. E a gente fez uma campanha fantástica naquele ano. A gente ganhou do Flamengo, ganhou do Vasco, saiu ganhando todo mundo. E teve um jogo lá contra você foi o Fluminense, que nós ganhamos também, ele fez um gol de falta. E ficou na mídia ali, aquela coisa, todo mundo em cima. E na sequência, me ligaram, o Lopes, eu acho, foi o Lopes na época, me procurou, querendo saber, pô, ele é bom jogador mesmo? Eu falei, olha, pode levar, bom jogador. E era mesmo. Muito bem, acabou o campeonato, ele foi pro Vasco. Um dia eu tô chegando no treino, nós íamos pro Brasileiro, tinha um Vectra, eu tinha um Vectra na época, zerado, e era um carro caro. Tinha um Vectra branco, quando eu chego lá tem um Vectra branco igual o meu. Não, e aí, detalhe, eu esqueci de um detalhe. Quando acabou o jogo, aquelas entrevistas todas, ele falando, pô, meu sonho é melhorar no futebol, eu quero fazer uma casa para minha família e fazer um quarto para minha irmã lá na minha casa, eu quero fazer um quarto e tal. O objetivo dele era fazer o quarto, ampliar a casinha lá. Pô, eu chego lá, tem um Vectra igual ao meu. Eu falei, pô, maneiro, de que é esse carro aqui? Aí os caras, do fulano. Eu falei, pô, não é possível. Qual fulano? Aquele que jogava aqui? Eu falei, não, cadê ele? Cadê o quartinho? Cadê ele? Aí eu chamei, eu falei, cara, só, eu pra comprar esse carro aqui, eu ralei, guardei dinheiro pra caramba. Você tem 2 meses lá, não, professor, mas é prestação. Eu falei, tá, e o quarto da tua irmã, irmão? Tu já fez? Aí ele ficou com cara de paisagem. Então, assim, o futebol, ele é assim, tem muita armadilha, né? Como eu falo. Então, cabe a nós, treinadores, né? Pessoal que tá ali junto aos atletas, cabe a nós orientar, tentar direcionar, insistir nas orientações para que despertem. E essa coisa, como você perguntou, pô, ele mete uma marra, não, porque foi destaque. O cara se sente às vezes, mas não é como num clube grande.
Tem sim a vaidade, tu percebe, mas é uma coisa mais simples, sabe? É daquela pessoa humilde que tá... É a vaidade que os seres humanos normais Sei, como eu, normais, jogando no Interclasse lá, pegava 2 pênaltis e me sentia o dono do colégio, era mais ou menos assim? Provavelmente. Não, mas pegar 2 pênaltis tem Pô, que... né, pô, já consegui esse êxito já. Não, tem que ter talento, pô. Tipo, Pegar mais ou menos, pênalti não é mas fácil, eu não. peguei 2 pênaltis e perdi o pênalti decisivo depois. Aí não adiantou, pô. Aí estragou. Estraguei. Agora que eu se consagro, como se diria o Milton Leite. É verdade. Ô, Alfredo, você falou num ponto aqui, Uhum. que em relação à situação das apostas. Sim. Você teve um jogador que acabou sendo punido, né? Eliminado do futebol. E você joga a Série A2, jogou a Série A2, tá jogando a Copa Rio, que são torneios que você não tem muita visibilidade. Você falou que teve palestras explicando para os jogadores. Você, às vezes, tá numa partida ali, você sente algo estranho acontecendo, já se sentiu algo estranho, fala assim, pô, isso aqui não tá normal, isso aqui, olha, isso aqui não é certo. E você sabe que, pô, um jogo que ninguém tá vendo, que tem ali sempre alguém das apostas acompanhando a partida para fazer o tempo real, para colocar nos sites. Você fica muito mais preocupado hoje de algum atleta seu se envolver ou de algum jogo ter algum esquema, isso sobrar pro meio todo também pelo sindicato? Thiago, assim, eu vou te ser sincero, velho. Eu nunca, na beira do campo, pensei num negócio desse. Eu nunca participei de um jogo que eu esteja olhando, porra, sabe, tá estranho. Para não dizer nunca, assim, teve um jogo pelo estadual, mas pela primeira divisão, contra o Macaé. E logo depois, vou citar o Macaé, porque logo depois teve o problema lá com aqueles atletas. Rapaz, nós fizemos um gol, todo planejado, bonito o gol, toca, vai, o outro chega, cruza, o cara... Pum. Pô, eu fiquei feliz de ver o nosso gol, porque foi uma jogada do bem... treino. Porra, aí veio o meu auxiliar, o Josimar, e falou, Alfredo, tem alguma coisa errada, o zagueiro tirou a cabeça. Eu falei, não, Josimar, quem tirou a cabeça? Porra, olha a jogada que nós fizemos. Não. Aí eu falei, pô, não é possível, cara. Não, tá errado. E, de fato, naquele jogo, aí depois nós fizemos mais 2 gols. E, de fato, os caras davam uma encolhidinha. Nos outros gols também encolheram a perna. Então, esse foi o único jogo que eu participei, que depois esse jogo foi para análise da federação lá, deu problema até para o zagueiro lá do Macaé, que eu presenciei. Agora, a minha equipe jogando, eu nunca, não me recordo de ter tido alguma coisa que me colocasse dúvidas, sabe? Não me recordo. Se fizeram, foi muito bem feito. Eu não consegui perceber. Até porque, assim, o meu auxiliar, o Josimar, ele tem uma percepção para essas coisas muito grande. Ele é o meu radar nesses negócios Malandro aí. ali, o malandro. Ele vê umas coisas que eu não consigo ver. Então, assim, da mesma forma que ele detectou nesse jogo com o Macaé, que ele entendeu o que houve, se tivesse ocorrido ao longo dos jogos que nós jogamos, ele teria percebido também. Honestamente, eu participando, só foi esse fato e com a equipe adversária. Mas quando começaram esses casos, você tá tendo mais conversas, principalmente indo para os mais jovens novamente, que talvez sejam aqueles que, pô, tá ganhando ali R$1.000, aí tem uma oportunidade, pô, se você tomar um cartão, te dou R$2, R$3.000. Os caras podem ficar ali assustados e... Quando começou essa onda aí, eu pedi o pessoal do sindicato, o Deninho principalmente, que é o que faz o trabalho de ir aos clubes, para começar a ir nos clubes e fazer palestra sobre isso. Bater um papo com os caras, orientar e tal. E assim a gente fez. E a gente, sempre que pode, eu principalmente nos clubes que eu estou, quando tem um bate-papo informal e tem mais atletas, mesmo que não seja numa partida, eu sempre procuro falar sobre isso. É como eu falei, hoje mesmo eu conversei sobre isso com eles. Não vale, é um dinheiro que não vale. Eu sei que o cara que ganha ali um salário mínimo, ele está precisando às vezes falta comida, às vezes falta uma coisa, mas é um negócio que não vale. Porque tem um negócio que eu falo sempre para eles, Thiago, assim, o futebol assim, cara, eu sempre coloco para eles assim, se você pode não ser um grande jogador, mas se você for um jogador sério, um bom profissional, um bom homem, mesmo que você não jogue nada, mas você é um profissional do futebol, mas você é profissional, você é homem, você é um cara correto. Quando o futebol acabar, alguém vai te estender a mão. Vai te dar uma oportunidade. Ou no campo, ou numa empresa. E eu passo muito isso para os caras. Assim, para eles terem comportamento adequado de homem e de atleta profissional.
Porque depois a vida segue, pô. Claro. E alguém pode te dar uma oportunidade. Agora, se você for um pirangueiro, um cara cheio de... Eu conheço gente que nem que se eu tivesse montar uma pipoca, uma carrocinha de pipoca, eu levaria para ser o pipoqueiro. Porque são caras que ao longo da carreira fizeram um monte de M. Então, assim, eu passo muito essas mensagens para os caras, sabe? E se tem um negócio legal, assim, na minha trajetória aí, é que eu recebo muita mensagem de atletas que trabalharam comigo e que, porra, obrigado, aprendi muito com você, hoje eu estou fazendo isso porque você me ensinou, sabe? Então, esse é o troféu legal que a gente leva do futebol. Para mim, esse é o grande troféu. Você tem um sindicato, você é presidente do sindicato dos jogadores do estado do Rio apenas, né? Não, eu sou do sindicato da Federação Nacional Federação também. Eu estava até conversando com o Gustavinho, que é teu assessor, a gente veio conversando, e eu sempre que eu posso conversar com algum atleta, até mesmo aqueles mais jovens, eu oriento. Hoje você tem não sou do sindicato, mas às vezes a gente tem daquelas conversadinhas com os amigos. Ainda mais aqueles que ainda não despontaram. Pô, por que tu não faz uma faculdade à distância de educação física? Porque a carreira termina com 35, 40 anos no máximo, alguns jogadores até um pouco antes por causa de lesões, etc. Você orienta também através do sindicato os caras a continuarem estudando? Porque era muito normal há 10 anos os caras terminarem ali o ensino fundamental, que era o antigo primeiro grau, e largarem tudo. Hoje, através do sindicato, dessas palestras, vocês também orientam os jogadores a eles continuarem estudando? Existe alguma parceria do sindicato com alguma universidade para eles terem descontos, algumas outras coisas? A gente faz esse trabalho também, cara. A gente está sempre falando, toda vez que vai ao clube, fala sobre isso. Recentemente, nós fizemos uma parceria com a Estácio. Ah, legal. E tem bolsa até 70% de bolsa, né? E foi uma parceria muito legal, porque é uma coisa que a gente passa também. O que os caras têm que entender é que eles têm ali 15 anos de carreira e que o futebol é um cone ao contrário, né? Onde muitos entram e poucos saem. E quando sai, que eu digo, sai com a vida resolvida. Então, a grande maioria vai ter um segundo momento profissional. O que ocorre é que muitas vezes, ou por dificuldade financeira, ou por dificuldade até de entendimento, né, da vida, porque o cara vive tanto na miséria, tanto na dificuldade, que ele não consegue, às vezes, mencionar que ele tem que ter força para estudar e jogar também. O que ocorre é que esses caras acabam jogando em clubes pequenos, muitas vezes a vida inteira, não conseguem fazer dinheiro, e quando bate lá na frente, com 36 anos, ele está desempregado, sem dinheiro e sem uma profissão. Então eu bato muito nisso. Eu já tive discussões, assim, discussões no bom sentido, né? Debates. Em Brasília sobre isso, na época com o Eduardo Viana, o antigo Eduardo Viana. Caixa d'água para Caixa d'água, que eu tinha... Sempre me dei bem com ele também. Porque eu falo que a gente tem clube demais, no clube de futebol demais. Seria muito bom se todos os clubes que existem no Brasil fossem todos estruturados, com condições de trabalho, pagando salário bem, que aí seria muito bom, o mercado seria muito bom. O problema é que a gente tem clube demais e gera um mercado de mentira. Então, por exemplo, quando eu joguei em clubes menores, mas para eu jogar no Bom Sucesso, eu tinha que ter uma qualidade para jogar no Bom Sucesso, senão nem no Bom Sucesso eu ia jogar. O Bom Sucesso tinha um puta time. Tanto que a maioria dos jogadores saíram para grandes clubes. Então, assim, hoje não. Hoje você tem tem um bando de clube que se diz clube profissional, que o cara não tem campo, não tem estrutura, não paga salário. E isso gera um mercado de ilusão, de mentira. Então, hoje eu jogo no Rosita Sofia, esperando que eu vá chegar no Barcelona. Só que o meu nível técnico nunca vai me levar no Barcelona. Mas eu acredito que eu vou, porque é o meu sonho. É aquela coisa de querer ser jogador de futebol. Aí eu saio do Rosita Sofia, vou pro Perereca Futebol Clube. E dali vou pro outro. E o tempo vai passando e o cara não estuda, não se prepara, não entende que o mercado não é para você. E assim segue. Então, quando ele chega lá na frente, ele está desempregado. E eu sempre defendi que esses clubes tinham que acabar. E num debate em Brasília, lá no Senado, os caras falando, pô, mas como sindicato você está incentivando o desemprego? Eu falei, não, estou querendo salvar futuros desempregados.
Você tem que enxugar a qualidade da qualidade do mercado de trabalho e ser do mercado de trabalho quem tem competência. Aquele que não tem competência vai fazer outra coisa, porque se eu não jogo nada e vou estudar e me formo, eu vou ter uma profissão, 36 anos. Se eu não jogo nada e não estudo e você, sei lá, padeiro, pedreiro, qualquer coisa, eu vou ser também por 36 anos. O problema é que, pô, como jogador não jogo nada, eu vou jogar 15 anos, mais ou menos, e depois eu sou o quê? Eu não sou nem mais jogador, nem mais nada. Sim. Porque eu não fiz nada. E esse mercado de mentira que proporciona isso. Se esses clubes não operam, porque hoje eu chego lá, no Bom Sucesso, no Madureira, que sempre faz time bom. Pô, pra mim não dá. O time do Madureira é bom. Aí eu vou no outro, o time sei lá, do Boa Vista é bom. Aí começa, aí vou no Receita Sofia, vou lá pra quinta divisão, tô jogando na quinta divisão, não recebo salário. Mas você é profissionalizado, no caso. Exato. E aí eu tô com título, carimbo de atleta profissional, mas no mercado de mentira, que tá me levando pra um buraco negro. Então, assim, eu falo muito sobre isso também, incentivo. E o que a gente pode fazer é o que a gente faz, fazer parcerias com escolas, como foi a universidade, incentivar o pessoal aí, pô. Você tocou no ponto que eu tava até, quando você tava falando, eu tava pensando. E isso, desse mercado de mentira, talvez alguns caras saibam que é o mercado de mentira, mas eles pensam no lado alternativo do futebol. De que, se eu sou atleta profissional, na pelada lá do meu bairro, eu posso cobrar R$ 500 pra estar jogando. Sim. Talvez seja também, uma coisa acaba levando a outra, ô Alfredo? Cara, eu acho que o que leva mais o cara a ser atleta é na cabeça desses caras é legal dizer que é atleta, que é jogador de bola, de futebol. Entendeu? Sou jogador de futebol. Não importa se é do Barcelona ou se é da quinta divisão do Rio. Ou do O cara quer ser jogador de futebol. Ele quer ser jogador, porque lá na comunidade dele, ele é visto como jogador de futebol. E aí aquilo ali, lá naquele lugar, para ele ter um peso. Só que isso é muito pouco, cara. É que ele não consegue dimensionar, às vezes até um termo feio de falar, mas às vezes até por ignorância, né? Assim, ele não consegue mensurar, dimensionar que ele tá na areia movediça, uma coisa sem solidez, sabe? Assim, vai ficar girando nesses clubes, não ganha dinheiro e está desempregado. Que ele não vai ser jogador de futebol até 60 anos de idade. Sim. Com 35 ele já não consegue mais jogar e não fez dinheiro. Exatamente. E vai ser o que na vida depois? Aí ele bate lá, geralmente já tem um filho. Ou mais. Casado, ou mais. Aí tá no meio do caminho, não sabe para que lado vai porque não tem uma profissão. Então, assim, sempre que eu posso, eu falo sobre isso. O sindicato, a gente fala sobre isso. Fez uma campanha bem legal. Eu peguei um atleta, vesti ele com a toga, botei ele com o diploma na mão, pisando na bola, e fizemos uns cartazes. Aí não sei qual era o slogan, acho que era não deixe sua vida em impedimento, uma coisa assim. Aí saímos pelos clubes, colamos em tudo e tal. Assim, cara, é difícil de você atingir, mexer com o sonho das pessoas, né? Mas é o que eu falo, a nossa parte a gente faz. E faz com muita esperança que dê certo. E sempre se dentro do universo a gente consegue um ou dois, já vale a pena. E tem muita gente que está fazendo, está estudando. Mudou muito. Tem um rapaz no Botafogo, o Renzo, ele joga no Sub-20. Ele passou na Federal para Educação Física. Passou na Federal. Não, o nível dos atletas melhorou muito, exatamente porque tem muita gente estudando. Hoje você debate com jogadores já num outro entendimento. O Igor Rabelo é outro também. O Igor Rabelo estava se formando ou já se formou em administração. Jogando profissionalmente. Eu não tenho conhecimento de quem está se formando, mas eu sei que assim, eu percebo, até no próprio debate, quando a gente conversa sobre alguma coisa, ou fala, ou tem alguma dúvida sobre as questões que a gente faz, as colocações, tu vê que os caras estão muito mais... O nível melhorou? O nível melhorou bastante, sim. Agora, está distante ainda, pelo número de atletas que nós temos. Hoje no Brasil a gente tem em torno aí de uns 18 mil atletas. Caraca. Temos, se eu não me engano, 680 clubes, alguma coisa assim, um pouco mais ou um pouco menos. Aquele percentual ainda existe, o Alfredo, de 1% que ganha acima de 5 salários mínimos? É mais ou menos isso? É isso aí, não muda não, porque o universo é muito grande, né? São muitos atletas e a maioria dos clubes não tem estrutura financeira para pagar bons salários.
Então, esse universo vai ser sempre nessa linha aí. Vai aumentar um pouquinho, diminuir um pouquinho, mas vai ser sempre por aí. E o sindicato, como que ele foi criado? Para que ele serve? Pergunta leiga. O cara tá aqui no nosso podcast, que seria, o sindicato serve pra quê? O sindicato de futebol é pra quê? Ah, pra ganhar dinheiro daquele um ano, daquele dia trabalhado, pra ganhar dinheiro ali pra pagar o Alfredo. Pra que serve o sindicato? Cara. O que o sindicato ele faz para os atletas? O que você tem ali de acordo com os clubes? Como que funciona? O sindicato apareceu muito na época da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, sim, quando era colocado ali principalmente pelo Flamengo, à época, né, para voltar o futebol, o sindicato foi totalmente contra e houve um debate muito grande naquele período. O sindicato apareceu, muita gente conheceu o trabalho de vocês ali. Mas como que esse trabalho full time? O que vocês fazem diariamente ali? Onde que é a sede? Como que funciona? Cara, é assim, o Sindicato do Rio, ele foi fundado pelo Zé Mário, não sei se você lembra do Zé Mário. Que era do Internacional. O volante. Que foi do Flamengo, do Vasco, tal, da máquina tricolor. Ele é mais ele como técnico, se não me engano. Ele foi treinador, um bom treinador, inclusive. Então, foi ele, Zico, Carpegiani, Leão, esses caras lá atrás, em 79, criaram o sindicato. E aí ele foi o presidente, depois veio o Zico, depois veio o Paulo Sérgio, goleiro, gaúcho. E um belo dia eu tô saindo do treino, já tinha vindo de fora, estava encerrando, ia jogar o último ano no São Cristóvão, que era um clube que eu gostava, onde minha família tem uma relação. Tô saindo do treino. E chega o advogado, que era o gaúcho, tem que fazer um convite. Eu falei, o quê? A gente quer ter algum... Churrasco. Perguntar se chamar para ser seu presidente do sindicato. Você aceita? Eu falei, porra, aceito. Só que é o seguinte, cara, eu falo isso até hoje. Eu não sei por que me convidaram, não sei por que eu aceitei. E não sei... fosse o churrasco. E assim, mas eu sempre falo que isso é coisa de Deus, cara. Porque assim, eu tava parando de jogar, eu tinha uma empresa já, eu tava me preparando na minha cabeça, eu já tinha feito parte da educação física, né, que eu ia fazendo em dose homeopática, né, porque eu tava toda hora viajando, me preparando para ser treinador. E me virei presidente do sindicato, sem saber por que me chamaram e nem por que eu aceitei, porque eu nunca fiz plano de ser presidente do sindicato. Nem sabia o que era, porque eu vivia muito mais fora lá do que aqui. E quando eu entrei, cara, na realidade, assim, eu peguei um sindicato praticamente estacionado, só tinha umas salas que o Zico comprou na época. E basicamente o sindicato vivia ali de ações, né? De trabalhistas, né? O cara que não pagou o contrato, aquelas coisas. Cara, eu entrei naquilo ali, isso foi em 90, né? E logo depois começou a Lei Zico, que depois virou Lei Pelé. Eu me engajei naquilo ali para a extinção do passe e tal. Tiago, eu sei que o tempo foi passando, eu fui ficando, fui trabalhando e depois veio a questão de algumas... Foi quando nós tivemos muitas conquistas, entre 1990 e 2001, foi o período que mais se conquistou coisa para os atletas, que perduram até hoje. Que foi a extinção do passe, foi o direito de imagem, foi férias de 30 dias, foi direito de arena. Então, assim, nada disso tinha. Só explicando, direito de imagens, só pra galera que tá aqui que não conhece muito bem, só explicando cada item, o que significa pro... Então, o direito de imagem, por exemplo, os álbuns de figurinha. A imagem é sua. Ninguém pode autorizar sair o álbum de figurinha sem ter autorização. E aí nós ajustamos isso. Nós passamos a ser os responsáveis por assinar o contrato com os atletas e encaminhar para a empresa. Antigamente os clubes poderiam usar a minha imagem, o atleta não ganhava um centavo. Não ganhava nada. Então, aí depois veio o direito de arena, que é o direito da participação dos atletas em cima, pela participação dele no jogo. Então, o atleta está jogando, tem o contrato de transmissão, né? A TV está passando e o atleta, por fazer parte daquele evento, ele tem a parte dele. É o cachê dele, vamos colocar assim. É o direito de arena, exatamente. A extinção do passe. Nós que jogamos lá atrás, muita gente pegou isso, havia uma relação de trabalho conturbada. Porque, por exemplo, eu era preso ao Bom Sucesso. Se eu fosse renovar o contrato e eu quisesse 2 Mariola e uma Coca-Cola, e ele quisesse só me dar uma Coca-Cola, ele falou, não vou te dar as 2 Mariolas. Eu falei, então, mas eu não quero. Então eu ia para casa e ficava sem trabalhar, porque eu pertencia a eles. Sem salário, sem nada? Não, sem nada. Vai para casa e espera. A hora que você quiser aceitar só a Coca-Cola, tu vem aqui que vai. Ou então, se alguém quisesse te comprar, fosse lá e pagava. Então você ficava alijado de trabalho
se você não tivesse o acordo do contratual, você ficava parado. E isso tinha que, de fato, acabar, era uma distorção. Então, veio a lei Zico, o Zico começou a mexer, depois foi o Pelé, e a gente fez a extinção do passe. Né? Não tem mais o passe da maneira que era. Então, e as férias de 30 dias, não havia férias de 30 dias, era tudo picado. Quando Então, tinha férias, né? Porque os jogadores às vezes emendavam o campeonato no outro, né? exatamente. Então, aquele período foi de as maiores conquistas. E aí, cara, eu fui me engajando nisso e fui fazendo. Aí veio essa questão do direito de arena, que aí realmente é um volume financeiro muito grande que os atletas recebem. Aí os atletas entenderam e autorizaram, passaram a entender a nossa participação naquilo e autorizam até hoje que haja um desconto do percentual que eles ganham para a instituição. E aquele dinheiro ali eu comecei a receber, comecei a fazer coisas que nunca não tinha antes. Então hoje você tem a sede oficial e lá a gente tem dentista, tem fisioterapia, tem o que a gente chama de Escola do Conhecimento Saferj, que é um guarda-chuva que tem curso de gestão esportiva, curso de treinador, curso de análise de desempenho. A gente tem a academia, que é toda montada com os melhores aparelhos que tem. Tem o jurídico, tem... isso é na sede, né? E aí o tempo foi mais, eu fui guardando dinheiro, guardei dinheiro durante 14 anos, aí não dava R$1 para nada, e a gente construiu um centro de treinamento lá em Guaratiba. E o objetivo do centro de treinamento é o atleta que estiver desempregado, ele fica mantendo a forma lá. Então ele treina todo dia com uma comissão técnica, como se fosse um clube. Ele vai lá, treina, tem a suplementação, tem a alimentação, o cara faz tudo. E a gente faz jogos, treinos. E o pessoal que usa esse projeto é o pessoal mais Série B, de Série C, que é os caras que ficam desempregados mesmo. O pessoal de Série A foi até legal. Teve um período que tava lá o Dedé, o pessoal que vinha de fora O Cícero também teve um momento que jogou no Botafogo, que trabalhou com vocês? O Cícero Volante? Se eu não me engano, eu lembro dele ter feito algumas atividades Cara, ali. assim, porque quando o pessoal, o Felipe Coutinho, o Renato Augusto, esses caras quando vinham de férias, eles não tinham aonde treinar, eles iam para lá. A gente se deixava. Então, em um grupo grande deles, só jogador fera. E a gente liberava, os caras treinavam normalmente. Então, assim, a gente foi criando espaços e estrutura para gerar benefício para a categoria. E todos esses serviços de dentista, fisioterapia, fisiologia, a gente faz eletro, faz medição corporal, faz a parte isocinética para desequilíbrio muscular, a gente tem toda a aparelhagem. Isso tudo é gratuito. O atleta não paga nada, o ex-atleta não paga nada. Então, assim... Mas tem que ter, por exemplo, um período que o cara é atleta profissional, ou aí entrando naquele detalhe que a gente tá falando lá atrás, do jogador que pensa que é atleta profissional, agora eu vou usar aquela estrutura lá, tem alguma... Não, então, mas você tem que ter no mínimo de 2 anos consecutivos como atleta ou 5 alternados. E aí ele passa a ter direito. E é o que eu sempre falo, o trabalho que é feito no Sindicato Rio é um trabalho muito legal. É muito legal. Gustavo está conosco há algum tempo, as pessoas do Rio, os próprios atletas conhecem, sabem como é que é. E fora isso, a gente ajuda muita gente, cirurgia, plano de saúde, é um monte de coisa que eu não gosto de falar porque eu não quero parecer que é propaganda, mas a gente faz muita coisa legal. Cara, e isso acabou ficando inserido na minha vida. Eu, na realidade, não sou sindicalista. Na realidade, eu falei isso lá em Brasília, naquela época da pandemia, lá daquela medida 984 lá do Bolsonaro, lei do mandante, aquelas coisas todas. Eu fui lá para desconstruir a história que eles tinham, que esse sindicato de futebol era igual. Eu falei, eu acho sindicato, porque realmente sindicato no país é uma complicação danada, né? Tem 16 mil sindicatos. Porra, é um negócio surreal, não funciona legal. Só que o sindicato de futebol é outra coisa, irmão. Eu falei, olha só, eu sou um ex-atleta, eu sou um administrador, um gestor de uma entidade que por acaso é um sindicato. Que tem o nome de sindicato, né, no caso. Exatamente, a gente tem todos responsabilidade de uma entidade sindical, de defender o atleta, de fazer as coisas todas, mas a nossa alma é de atleta cuidando de atleta, não tem nada a ver. Então, assim, eu acabei, cara... Isso acabou virando uma das minhas profissões, porque eu acabo administrando, já estou lá há tanto tempo.
Mas é um trabalho que, como eu falei, não sei porque começou, para mim é coisa de Deus, só pode ser, porque eu nunca fiz plano disso, e que deu muito certo. Então, sabe, é um lugar que é legal o que acontece no Rio, do sindicato, é muito legal. E, paralelo a isso, eu consegui a proeza de quando eu virei presidente do sindicato, eu virei treinador também. Então, eu consegui a proeza de trabalhar contra quem eu brigo, que teoricamente são os clubes, né? Mas assim, mas sempre funcionou bem, porque assim, as pessoas me conhecem, eu não misturo as coisas. Assim, o fato de eu ser presidente não quer dizer que eu vou chegar no clube e vou aceitar, como treinador, coisas erradas. E toda vez também Mas já te fechou portas? para fora do Rio, sim. Muitas vezes eu vi os caras falando, pô, teu nome foi falado, mas... Os caras, pô, mas ele é o presidente do sindicato, como é que eu vou... Entendeu? Então, Tá cheio de merda aqui, né? Só que, como assim, eu nunca, como eu te falei inicialmente, nunca fiquei fazendo plano de ficar saindo, isso para mim não me incomodava, mas existe. E aqui no Rio tem um negócio também, as pessoas me conhecem, cara, sabem como é que eu sou. E eu tenho um negócio que eu falei e falo sempre, assim, eu sou o presidente do sindicato, brigo pelos atletas, mas eu, como desportista, eu comecei a jogar futebol com 12 anos, 11 para 12 anos no América. Assim, eu tenho por obrigação brigar pelo futebol como um todo. Então, brigar pelo futebol pelo um todo passa em alguns momentos eu também ajudar o clube. Não é, eu só defendo o atleta que se dane o clube. Não, vamos ajudar o clube, porque a gente Sim. precisa do clube. Então, as pessoas aqui me conhecem bem, sabem quem eu sou. Então, sabem que a coisa vai ser séria. Então, geralmente nos clubes que eu vou, até por ser do sindicato e até por eles me conhecerem que eu sou chato pra caramba, a coisa sempre funciona muito bem. Sempre. Pagamento, estrutura, tem sempre uma coisa ou outra, mas... Porque se não pagarem, você vai reclamar como presidente do sindicato também. Não, aí é o que eu te falo, eu vou reclamar como profissional lá, né? Olha, vou reclamar com o presidente. O presidente sou eu aqui. Então, assim, cara, é uma coisa que acaba funcionando bem e tô aí. Virei presidente, administro a entidade que funciona bem. É muito legal. Eu me orgulho do que nós fizemos lá. Não fui eu sozinho, naturalmente, mas é muito legal o trabalho que a gente faz. A gente estava conversando aqui em off, né, antes do programa, sobre o que você está pensando fazer em relação aos gramados. É que vai dar polêmica isso aqui, que agora vai ser um bom tema aqui. Que hoje a grande discussão que tem no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, é gramado sintético e gramado natural. A gente tem hoje na Série A 3 gramados sintéticos, do Newton Santos, do Allianz e da Arena do Atlético. E temos 17 gramados na Série A e muitos ruins, né? A gente coloca hoje como gramados bons São Januário mais ou menos, que não é ruim, mas também não é bom, é um gramado intermediário. Você vai do Corinthians, que é muito bom, do São Paulo, que é muito bom, a Vila Belmiro, que é muito bom. Você vai no estádio do Red Bull, que é muito bom. Do Inter é muito bom. Aí você já vai na Arena do Grêmio, que é muito ruim. O Couto Pereira é muito bom. Você vai nos dois da região centro-oeste, que não são bons. Esteticamente eles são bonitos, até que a gente estava conversando sobre o antigo Serra Dourada. Mas os jogadores reclamam que é um gramado muito duro, muito fofo. Você vai para os do Nordeste, não são bons, né? Tanto do Castelão quanto também o do estádio da Fonte Nova. E hoje você tem alguns gramados sintéticos que são colocados. Arena do Grêmio, do Atlético deve ser colocado ano que vem, um gramado sintético. E você está querendo colocar isso em debate a respeito dos gramados sintéticos e dos gramados naturais. Eu sei a sua opinião em off, eu quero saber a tua opinião em on em relação a isso, pra gente conversar sobre esse tema. Por que o Alfredo Sampaio é contrário aos gramados sintéticos no Brasil? Não é que eu seja contrário. Na realidade, assim, eu estou preparando algumas coisas, né? Como alguns documentos que eu quero passar para os parlamentares para a CBF, para os parlamentares, que eu acho que o futebol brasileiro está precisando de socorro, no meu modo de ver, na minha modesta opinião. E uma delas é essa questão do sintético. Eu acho que o sintético, assim, primeiro ele cria um desnível técnico. O que não é correto. Se você tem
na Copa do Mundo, uma exigência da FIFA, que é uma padronização para que todos os gramados sejam iguais em dimensão, em tipo de grama e altura de grama, por que que isso não ocorre numa das principais ligas, como é a brasileira, aqui? O gramado da Fonte Nova é ruim, então tem que ser bom. Mas tem que exigir ser bom. Não é só dizer, tem que ser bom e ir lá uma fiscalização, não. Esse aqui não serve, então não vai participar. O problema é que, assim, e a nossa preocupação não é o Alfredo Sampaio. A preocupação do sindicato e da Federação Nacional, a qual eu também sou presidente, é com a questão da lesão dos atletas. Não há um estudo que demonstre fielmente se aumenta o nível de lesão ou não. Mas, cara, pra gente que jogou, e eu joguei nos Estados Unidos, a diferença do jogo é muito grande, o impacto é muito grande nas articulações. Eu não sou médico, mas, por exemplo, a torção que o Dudu teve, que rompeu os ligamentos cruzados, se olhar o pé dele, para mim, aquilo ali com certeza foi devido à grama sintética. Então, assim, eu tô colocando porque eu tô vendo que está proliferando isso no Brasil, está tomando uma tendência. E o que me incomoda mais, fica meio esquisito de falar, que parece que é uma coisa pessoal. O que incomoda é que o objetivo principal não é ter um gramado mesmo sintético de qualidade. É porque tem a parte do show, tem uma parte de entretenimento que você vai aproveitar. Só que eu vivo do futebol. Eu sou da época que o futebol é futebol. O entretenimento é importante, então você cria mecanismo para fazer o entretenimento sem prejudicar o futebol. Então acho que isso tem que ser discutido. E o sintético, quando apareceu lá atrás, e que a FIFA começou a considerar, foi muito mais por causa dos Países Baixos, que o inverno era muito rigoroso. Com neve, era complicado aquilo. Criou-se essa possibilidade. Os países africanos, que são pobres, ter o sintético. Tem o lado econômico aqui também, que realmente lá no CT eu tenho 2 campos e sei como é que... Só que, assim, nós tínhamos que ter... O futebol brasileiro tinha que ser padronizado. Evitaria lesões, como realmente eu estou buscando estudos que levem a isso, embasar, para poder conversar, discutir, e está gerando um desnível técnico. Aí se você pega as ligas europeias, nenhuma delas tem gramado sintético. A única que tem é a holandesa e já deu prazo de 2 anos para voltar todo mundo para a grama. E aí você pega o Messi, que é o maior jogador do mundo, no contrato dele tem uma cláusula que diz que ele não pode jogar em grama sintética. Então assim, por que é isso? Não é por nada. Alguma coisa séria tem. Então eu acho que isso tinha que ser discutido. Eu acho que a CBF tinha que falar, para aí. A Conmebol, para aí. Não pode. Eu tenho 13 clubes, 17 clubes 17. com grama e 3, independente de ser Botafogo, estou falando específico contra Sim, Botafogo, esquece o clube. E que geram, no nosso modo de ver do sindicato, uma possibilidade de desgaste maior nas articulações e gera também um desnível técnico, que não cabe nem a nós do sindicato discutir isso. Não era questão nossa discutir desnível técnico, mas ele existe. Então, só que eu acho que isso deveria ser motivo para um debate amplo, envolvendo atletas, treinadores, árbitros, fisiologistas, fisioterapeuta, médicos. São pessoas que têm embasamento para falar se é bom ou se não é, o quanto é bom ou o quanto não é. Não é simplesmente um lado comercial. Vamos botar que a gente vai gastar menos, ainda vai fazer show, vai ganhar dinheiro. Não, isso é futebol. Assim, e é o que eu falo. O futebol, ele virou um negócio, né? Merecia virar, precisava virar, mas ele está se sobrepondo demais ao esporte. Então tem a frieza do negócio. Tem a frieza. Bem, eu tenho um campo sintético, eu vou obter vantagem esportiva que me interessa, porque eu vou estar na frente, vou ganhar mais dinheiro, vai ter mais... não é assim. Ou pelo menos não deveria ser. Além da questão do campo, do piso mais duro, da possibilidade de uma torção mais grave. Então, tem alguns campos que molham antes,
não é só para a bola ficar mais rápida. Aquilo ali é para tirar o calor que manda de baixo. Já melhorou muito, porque antes eram aquelas borrachinhas pretas e hoje é fibra de coco. Sim. Então melhorou muito, mas mesmo assim, com o calor que está hoje, por exemplo, de 40 e poucos graus, aquilo ali vem e fisiologicamente isso não é bom para o atleta. Então são coisas que têm que ser discutidas. E hoje o futebol brasileiro está muita coisa acontecendo e não há um debate real sobre o que é bom e o que não é bom para o futebol brasileiro. E sobre... eu concordo em partes com você em relação à grama natural e também à grama sintética, mas eu tenho um pensamento. Enquanto você não tiver uma padronização de qualidade do gramado natural, eu prefiro que você tenha um gramado sintético que deixe o jogo acontecer. Porque hoje você pega, por exemplo, o Maracanã. Não tem como jogar no Maracanã. Você pega o Mineirão. Você teve a situação da lesão do Dudu. O Tiquinho quase também complica o joelho no gramado que é ruim do Mineirão. Não, mas o Dudu foi na Arena. Na Arena. Então você teve um caso no gramado sintético, um caso no gramado natural. Então você teve 2 problemas de joelho em gramados distintos. Mas o grande ponto é o quê? Tá chegando a Liga em 2025. E você tá tendo debates em relação a quanto que eu vou ganhar, quanto que tu vai ganhar, quanto que vai ganhar. Exato. E talvez o ponto principal, que é a padronização, que eu concordo com você. Todo mundo com 20 gramados de grama natural. Mas desse jeito. Se teu time não tiver condições, você não vai ter jogo aqui na tua casa. Exato. Você vai ter que levar o jogo para um gramado que esteja no mesmo nível. Senão você não vai ter como jogar na sua casa. Eu acho que aí sim poderia ter essa validação. Então, Thiago, mas se você não tem essa cobrança da CBF, não tem essa cobrança da Comebol, eu acho que eu sou favorável à continuação do gramado sintético. Então, Thiago, a ideia nossa, não sei o que vai dar, essas coisas que eu estou fazendo, eu já mandei ofício para a CBF falando sobre isso, para o Edinaldo. Estou encaminhando para a Comebol, estou encaminhando para os presidentes dos clubes. Na realidade, a gente não tem a pretensão de achar que é o dono da verdade. Sim. O que eu acho que é necessário é abrir um debate, mas um debate desprovido de vaidade, de que eu sou o clube tal, o outro é outro clube tal. Assim, cara, eu vou falar um negócio que eu falei na CBF na gestão passada. Assim, o futebol, tem muita gente que mexe com o futebol, manda no futebol, comanda no futebol, decide futebol, mas não entende nada de futebol. Esse é o problema do futebol. E hoje, como tem muito dinheiro, tem muitos gestores, tem nego que vem de Harvard, outro vem de não sei de onde. Aí tu olha assim pro lado, pô, meu irmão, mas de onde saiu esse cara? Quem é esse cara que está comandando aqui? Um cara extremamente competente na administração. Mas o futebol, ele não é só administração. Você tem que ter a sensibilidade, a percepção do mundo que você vive, do que você mexe de emoções. Então, enquanto eu estou querendo ganhar do teu time de qualquer jeito, porra, muito bem, mas, porra, não é... As pessoas falavam muito do Eurico. O Eurico tinha um negócio que ele tinha um pouco dessa coisa, né? De proteger os dele. Não, protegia o dele, mas ajudava os outros também. Então, assim, eu acho que tinha que ter esse conceito. Pô, eu quero ganhar de você. Pô, mas eu não quero te destruir. Eu quero que você no mesmo patamar que eu. Mas isso é utopia minha. Não vai rolar. Porque virou competição financeira. Os caras, quanto mais ganham, mais querem ganhar. E aí... fica a gente, aí, é saudosismo? Não tem nada de saudosismo, são coisas que, como nós estamos há muitos anos no esporte, nós gostaríamos de se ver que seguisse dessa forma. E te machuca também, assim, como uma pessoa que está mais de 40 anos no futebol, ver, por exemplo, um jogador que se destaca, vou dar um exemplo do Botafogo, o PR, por exemplo, se destaca e já está pensando em ser negociado ao invés de tentar fazer uma carreira no clube para... ficar vários anos, entra naquilo que você falou de o jogador achar que é mais fácil continuar na seleção jogando no futebol europeu do que tendo raízes aqui no país? O atleta, são as oportunidades. O PR até há pouco tempo não tinha o mercado que está tendo hoje. Então, assim, é oportunidade do cara também sair, ele tem que pensar na vida dele. Mas se nós tivéssemos uma estrutura financeira grande aqui, nós teríamos, talvez... Se parte dessa estrutura já existente, de fato, pagasse, não como a Europa paga, mas pagasse cada vez melhor para esses caras, eles poderiam talvez querer ser ídolos aqui dentro. Seria uma opção.
Não vai ter mais cara como o Zico, o Júnior, que ficaram 10 anos, Roberto, que ficou 10, não sei quanto. Não vai ter, porque o mercado leva os caras para fora. A minha discussão não é a opção financeira, nem do atleta, nem do clube. É a essência do nosso futebol que está se perdendo. Na formação, nessa discussão lá, eu falei, cara, mas falei para eles, e a formação? Nossos jogadores bateram 20 anos, 23 anos, o cara chega, tá doido para chegar no profissional. Quando chega ali, tem tanto estrangeiro lá, ele vai jogar onde? Aí um dos presidentes, não, mas nós vamos continuar formando. Eu falei, não, vocês estão confundindo formação com aproveitamento. Vocês estão formando para vender. Estou querendo saber se vai aproveitar aqui. E é isso, não aproveita. E quando aproveita, o cara se destaca, logo depois ele vai embora. Eu falei aqui antes para vocês, e não vou citar nome para poder resguardar a instituição e o atleta. Eu fiz um jogo-treino com um clube e que tinha um jogador sub-23, tinha um jogador jogando pela extrema, muito bom jogador, muito bom, pelo menos na minha avaliação. E o jogador não está no time principal. E lá na função dele, veio um estrangeiro. Então como é que aquele jogador que joga está ali no clube? Bom demais. Ele é preterido por um cara que, na pior das hipóteses, é igual a ele. É o negócio. Esse aqui não gerou dinheiro aqui, da vinda daquele ali gerou. Para o empresário, para o representante, para isso, para aquilo e assim vai. Mas você acha também, tem um amigo meu, Gabriel Amaral, que ele é jornalista, e ele fala um negócio que eu concordo com ele. Que isso também vem muito, às vezes, de alguns torcedores, que ele até brinca com o ditado, se é João Paulo é ruim, mas se for Juan Pablo, ele passa a ser bom. Você acha que também entra muito no torcedor não ter uma paciência tão grande com o atleta da base, ter muito mais paciência com o jogador que vem de fora? Com certeza, assim, cara. O famoso se é gringo é bom para alguns torcedores? Cara, assim, o torcedor, ele é um capítulo à parte, né, cara? Porque eles pensam com o coração, né, de forma passional, né? Querem o tempo todo sempre o melhor para o clube deles. Acaba não tendo a paciência, como você bem mesmo disse. Mas se eles forem analisar um grande clube, parar e pensar, poxa, aquele menino que nós não tivemos paciência, hoje ele está brilhando lá fora, ele podia estar brilhando aqui. O Casimiro no São Paulo foi um caso parecido com isso. Tem 500 aí, tem um monte. Assim, o torcedor tem sua parcela de culpa porque ele pressiona se o time não vence. O torcedor, o dirigente, uma vez eu ouvi de 2 grandes dirigentes brasileiros, a mesma coisa em momentos distintos. Falou, Alfredo, dirigente não tem medo de multa e de perder dinheiro. Dirigente tem medo de decesso, de perder ponto. Então, assim, o cara pressionado, pressiona o dirigente precisa dar uma resposta. A resposta hoje, nesse momento, é trazer o Juan Pablo. Não é mais o João Paulo lá do Nordeste. Então, e assim vai, é um ciclo, cara. Nós já estamos nessa estrada do negócio, futebol, dos estrangeiros aqui dentro, dos estrangeiros treinadores também. Isso já está. Eu não sei se tem volta, mas eu acho que deveria ter um debate sobre isso. A essência brasileira, o DNA brasileiro se perdeu. Se você chamar aqui os treinadores, aí vão dizer que é velho, saudosista, ultrapassado. Chama o Vanderlei para conversar, chama o Filipão, chama se o Tele fosse vivo. Estou falando, chama o Oswaldo, chama os caras que trabalharam com jogadores de verdade e que pegaram os caras ali, viram aqueles caras crescendo aqui dentro e depois que saíram. Eles vão ter o mesmo sentimento, velho. Acabou a essência. Na Argentina, os 20 treinadores da Liga Argentina são argentinos. Com certeza os caras lá estão jogando como argentino. Apesar dos estrangeiros que tem lá. Então, assim, cara, não é à toa que a Argentina consegue produzir camisa 10. Lá eles ainda conseguem. Aqui não consegue mais. Aqui a gente ficou muito tempo sem produzir centroavante. Então, e lá eles conseguem. Eles são argentinos jogando como argentino. Pode vir o peruano, o espanhol, é argentino jogando como argentino. Aqui, estamos jogando como o quê? A gente tem que, como treinador, eu nunca esquentei se me mandarem embora, não estou nem aí. Mas o cara, se ele quiser jogar de uma forma mais ofensiva e tomar 3, 4 derrotas, ele já sabe que vai embora. E aí? Aí vem os estrangeiros aqui, trazem. E detalhe, importante frisar, para quem está nos vendo. Nada contra os estrangeiros. Eu já fui estrangeiro lá fora.
Eu só não acho que tem que ter estrangeiro com o argumento que o brasileiro está ultrapassado. Você é daquela linha de que, por exemplo, pode vir estrangeiros, Claro. mas tem que ser acima da média. Tem que vir pra agregar, vir pra somar igual o Abel Ferreira Sim. no Palmeiras, por exemplo. Tirando o comportamento dele fora do campo, tá perfeito. Com relação ao comportamento, não. Mas assim, não é nada contra o estrangeiro. Porra, mas não pode, eu vou trazer você, porque os brasileiros aqui são todos juízes. Pô, como é que é isso, cara? Não pode. Isso é uma covardia que está sendo feita. Cadê os nossos. Quando deu os 7-1, o Filipão é ultrapassado, fulano é ultrapassado, aí veio a leva dos novos treinadores. Bons. Barbieri é bom, o Barroca é bom, o Zé é bom. Porra, mas esses caras não são mais bons? Como é que é isso? Deixaram de ser? Os caras vão ganhar e perder, porra. Aí, eu sou o treinador da base de um grande clube. Eu consigo formar você bem pra caramba. Eu te treino bem, eu faço você desenvolver. Aí, eu sirvo pra te treinar na base, mas lá no profissional não sirvo. Aí, o que eu te treinei, eu ajudei você a desenvolver ao ponto de você ser vendido pro mercado europeu. E eu não sou bom? Como é que é isso? Então, assim, cara, é negócio. Virou negócio. Friamente virou negócio. A mim me dói ver o Internacional entrar em campo com 7 estrangeiros. A mim me incomoda. Entendeu? Então, vou chegar a algum lugar? Não vou, mas eu no meu papel de presidente do sindicato. Os jogadores comentam isso com você? Não. Não, porque há uma... Um corporativismo? Não, corporativismo não. Acho que existe um respeito. Se eu estou jogando aqui Estou no Flamengo, você é um estrangeiro, vai chegar, eu não vou falar que você não deveria vir. Você é um companheiro de profissão, ao respeito. Isso não vai ser falado. E eu compreendo isso. Agora, eu volto a falar. A discussão do sintético, do número de estrangeiro, é isso que o Brasil precisa? É isso que o Brasil precisa? A Inglaterra levou um monte de estrangeiro para lá, porque era tudo aquele jogo de cintura dura, botava a bola direto na área. Hoje os principais jogadores da Inglaterra são dois, não me recordo não, são dois morenos. O Rashford. São Saka. São provavelmente ingleses, Uhum. ou naturalizados ou de pais, né? Com cidadania europeia ou inglesa. Aí tu vai na França, que tinha bons jogadores, Zidane, Platini e tal, daqui a pouco foi perdendo a última geração, aquela que foi campeã. Hoje é tudo basicamente africano que joga. Mas, são franceses? São franceses. Mas é isso? Então, assim, cara, eu acho que a CBF tinha que chamar para ela isso, abrir um grande debate. Mas a própria CBF está pensando em trazer o Ancelotti para a seleção brasileira? Pois são escolhas, né? Fazer o quê? São escolhas. A gente tem que entender o porquê que o presidente definiu isso. Eu até me dou bem com o Edinaldo, acho que ele está fazendo uma gestão diferente, um pouco do que tinha. Mas, assim, dá uma demonstração um pouco de não confiar no que a gente tem. E você vendo que a principal entidade do futebol brasileiro, ela tá indo para esse caminho, realmente entra naquilo que você falou. Fala-se, a CBF vai trazer um técnico estrangeiro para agradar todos que querem um técnico estrangeiro. Então, automaticamente, os clubes também vão nessa mesma linha. Entre o técnico brasileiro e o técnico estrangeiro, acaba indo num gringo. E a gente fica em looping. Fica num círculo. E aí quem perde é o futebol brasileiro. Então, tomara que o Diniz dê um show. Eu gosto do Diniz, mas tomara que ele acerte. Hoje eu vi a palestra dele, pouco antes de entrar em campo, ele com aquele jeitão dele. Uhum. Pô, aquilo ali é muito legal. Eu duvido que um outro treinador estrangeiro ia falar aquilo ali, o que ele falou. Então, assim, cara, eu não quero transmitir ao público, a vocês, que é saudosismo. Não, cara, o futebol brasileiro, outro dia eu participei de um programa também, o cara, o que você mais lembra? Qual o jogo melhor momento teu no futebol, como treinador, como jogador?
Falei, o momento mais legal para mim do futebol que eu levo comigo é a Copa de 70. Eu tinha 12 anos, eu vendo aqueles caras jogar. Para mim, se você falar, o que foi mais legal na tua vida no futebol? Teve muitos momentos legais, mas olhar aqueles caras jogando, eu nunca mais esqueci, velho. Aquele time era fantástico, o time de 82 era fantástico. Então, isso é que marca para mim. Então, eu não tenho a pretensão, Thiago, de falar, eu que tô certo, que a grama sintética é pior e tal. Que o futebol brasileiro tá bem pagado. Eu não tenho essa pretensão. A ideia é sempre abrir discussão, velho. Vamos falar. Vamos botar quem faz efetivamente o jogo para falar, pô. Porque quem decide futebol nunca entrou dentro de um campo, irmão. Nunca teve num vestiário com aqueles problemas que a gente tem dentro do vestiário, velho. Nunca recebeu um atleta falando, porra, como eu recebi, menor, exagerado. Pô, pessoal, cheguei atrasado hoje porque o meu pai puxou uma faca para minha mãe. Os caras não viveram isso, cara. Agora, os caras administram empresas fantásticas e acharam no futebol um nicho para estender. Aí estende para ganhar dinheiro, estende para política, estende para virar político e assim vai. Então a tendência atual. Só que, no meu modo de ver, com toda a minha humildade, não pretendo ser o dono da verdade, para mim, o futebol brasileiro está se perdendo. Alfredo, pra gente chegar aqui na reta final, você voltou pro América. Voltei. Voltou pro América. E quem disse que o América não tem pressão? Na realidade, assim, eu voltei para. Eu estava indo fazer fisioterapia no carro, me liga o Eduzinho, irmão do Zico, figura querida, um amigo querido, eu adoro demais. Ele, Alfredo, eu fui para o América e queria que você fosse comigo. Aí eu falei, pô, Edu, vambora, para te ajudar, vambora. Só que eu tô pensando que eu ia ajudar ele na administração, alguma coisa. Fora do campo ali, pô, vamos lá, ele. Vou fazer o quê? Ele, vou fazer o quê? Tu vai ser o treinador, pô. Porra, Edu. Então tá bom, vambora. Eu joguei no América. O América, na verdade, eu comecei jogando futsal no América, né? Em 72, eu acho. E o América era no quintal da minha casa. Eu morava na Tijuca, pulava carnaval no América, jogava no América. Então eu tinha uma relação com o América. E em 2003 eu também treinei o América. E aí eu falei, vambora. Era a Série A2, né? Muitos anos eu não jogo uma Série A2 e falei, vamos embora. E o clube, assim, eu fui na motivação de tentar ajudar de fato o clube, né, com o meu trabalho, a voltar para a Série A, porque pô, o América é um daqueles clubes que não mereciam estar na segunda, né, entendeu? Pela sua história. Realmente atravessa, né, um momento conturbado financeiramente, mas tem todo um projeto em andamento da questão da construção do shopping, de outros recursos, que quando isso tudo, né, se alinhar ali, o clube realmente, a tendência é que ele tome... Volte a ser o América que todo mundo volte conhece. a ser. E assim, cara, eu fiquei muito triste de não ter conseguido levar para a Série A. Estamos jogando a Copa Rio agora, que tem a possibilidade de uma classificação, se chegar, né, na final, ou para a Copa do Brasil ou para a Série D. E tem um negócio que eu quero até ressaltar que eu achei muito legal da diretoria. Todo mundo que joga a Copa do Brasil ou o estadual quer a Copa do Brasil, porque tem lá R$1 milhão quase pelo jogar um jogo que você já tem. O que é natural, né? Porque não, é time pequeno, né? Ajudem, exato. O América, ele não quer a Copa do Brasil, ele quer a Série D, porque ele quer levar o América, a diretoria quer levar o América para o cenário nacional, mesmo que seja na D. E eu achei isso muito legal, de uma grandeza incrível, sabe? E estamos lá, estamos indo bem, já passamos 2 fases, vamos agora para... Se passar essa, a gente vai para a próxima, vamos para a semifinal. Vamos pegar quem na próxima? Agora é o Friburguense. O primeiro jogo é quinta, né? Depois o quarto... Quinta, o jogo já aconteceu. O jogo já aconteceu. Vai lá segunda-feira, então o jogo já aconteceu. Então o jogo já aconteceu. Já aconteceu. Então, jogamos com o Friburguense. E vai jogar amanhã, depois de amanhã. Então, assim, tomara que dê certo. Assim, a diretoria, tudo que cumpriu comigo, está tratando comigo, com os atletas, isso é importante. Salário em dia, tudo certinho. Salário em dia, a estrutura. Eles alugaram o CT lá do Saferd para treinar. Então, assim, os caras estão se empenhando, sabe? E tem a pressão da torcida. É uma torcida que tá... Você é botafoguense, você sabe que o clube passou muitos anos sem ganhar nada. Botafoguense sofria, né? Qualquer clube tem
o torcedor passa por isso. Então, o torcedor sofre, americanos, os caras são apaixonados e ficam querendo que ver o time deles onde merece estar. Então, mas é uma pressão boa. E eu aproveito, já por estar falando da América, eu trouxe aqui a camisa nossa, pra você jogar sua peladinha no gol. Pô, exatamente aqui, essa aqui é a camisa... Camisa do Mecão. É bonita essa camisa, bonita, né? bonita. Bonita a camisa dela. Minha terceira camisa do América. Hã? Minha terceira camisa do América. Pô, eu gosto do América. O América é um clube histórico. Você sabe que no meu contrato eu tenho uma quantidade de camisa que tem que ser dada. Na realidade, eu não tenho camisa nenhuma, porque eu dou tudo. Cara, e é impressionante como as pessoas gostam do América. Sim. E pedem a camisa. Não é aquela coisa, me dá uma camisa aí. Sabe que nego pede camisa até do Rodrigo da Sofia. Mas do América, não. Os caras gostam do América. E aí, como eu tenho no meu contrato, eu pego, faço questão de dar, porque é um negócio legal. Essa aqui eu vou usar bastante. Então, bota a luva, vai no gol com ela, vê se pega 3 pênaltis agora. E não perca o pênalti depois. Aqui o Escobar é corneta? Rapaz, o Escobar, eu gosto muito do Escobar, cara. Ele é um americano doente, né? No primeiro jogo ele foi, depois não foi mais. Esteve lá conosco, é um americano doente e fiel. Então, também dá suas cornetadas como um bom torcedor. Chama no WhatsApp pra te cornetar? Não chama não. Rapaz, tu sabe que eu fui no programa do Escobar, quando era um programa que ele tinha lá atrás, cara. Era lá na cidade, na Presidente Vargas, sexta-feira à noite. Bola, rock bola antigo? Rock bola, sei lá. Pô, mas sexta-feira, 9 horas da noite, na cidade. Aí, eu fui lá umas 2 vezes, eu gosto muito dele, é simpático e é um cara legal, cara, que você vê, ganhou espaço, se tornou uma personalidade e é simples, é um cara agradável de estar, trata todo mundo bem, eu gosto muito dele, admiro muito ele. A grande qualidade dele é não ter cabelo. Tô vendo que isso é uma ação corporativa, isso aí. Claro! Alfredo, obrigado. Valeu, Thiago. Espero que você tenha curtido o papo. Pô, pra caramba, muito obrigado aí pelo convite, pô, parabéns pelo teu trabalho, e eu gostei do papo. Espero até só que as pessoas entendam minhas posições. Não, claro, aqui é igual fala, aqui é uma tribuna livre, aqui é um debate. É um debate, aqui é uma resenha, aqui realmente não é um... Que você tá vendo, não tem nada aqui, não tem um script, não tem nada, a gente vai conversando aqui. Mas assim que é legal, assim que é legal. As mesas redondas antigas eram assim, você tava ali e começava a falar. E isso era muito bom. É isso que a gente tenta trazer aqui pro resenha, pra gente ter sempre um bate-papo em que a gente não coloca o convidado naquela casca de banana pra ele escorregar, não, que é pra gente realmente conversar. Gustavinho, obrigado por ter ajudado a trazer essa peça aqui. Boa sorte pro América. Tô torcendo pro América na Copa Rio. Pena que não vai jogar lá em Volta Redonda, seria legal, né? Ter um jogo lá. Não, mas se a gente for passando de fase, quando acabar esse, se nós passarmos pro Friburguense, Deus queira que passe, a gente passa ou pega Olaria ou Nova Iguaçu. Se passar daqui, nós vamos pegar o grupo lá do outro lado. Que aí tá Portuguesa, tá Volta Redonda. A Volta Redonda saiu, foi eliminado pelo... saiu? Saiu pelo Gonçalense. Eu não sabia. 2-0 ontem. O Volta Redonda faz um trabalho muito legal. Foi ontem na segunda-feira passada. Eu não sabia. É uma pena porque o Volta Redonda vem fazendo um trabalho muito legal. Mas acho que o Voltaço, como tá focado na Série C, na Série C, o jogo foi um dia depois, colocou a molecada sub-20, jogadores que não estão tendo tanto espaço. A Portuguesa, por exemplo, perdeu o último jogo, né? Uma pena, era bom. O Rio precisa de ter mais clubes na Série C e B, né? E tomara que o Volta Redonda consiga. E eu sempre falo, o treinador do Volta Redonda é o melhor treinador que a gente tem no Rio. Já veio aqui no podcast, o Rogério. Muito bom. É muito bom treinador ele. E falo isso porque enfrentei ele algumas vezes, você percebe as coisas e ele é muito bom treinador. Exatamente, é um técnico que a gente estava até conversando em relação a furar a bolha. Furar a bolha, que infelizmente tem uma bolha no futebol brasileiro que alguns técnicos nacionais não conseguem furar. O dia que ele furar, ele vai, mas ele vai chegar em clube grande. Desses novos aí, ele é muito bom. Eu gosto muito e tá aí o trabalho que é feito. Redes sociais, Alfredo, se quiser te seguir. Rapaz, tu me pegou agora. Qual é o meu? É Alfredo Sampaio. Não, pois eu acho que é Alfredo Sampaio. Procura Alfredo Sampaio. Procura que vai achar lá. Porque quem mexe nisso lá é Marcelo, pessoal. Mas eu acho que acha Alfredo Sampaio. Olhem a foto aqui do resenha, onde está anunciando a entrevista com o Alfredo, que tá lá. Vai lá, Gustavinho, qual que é? Alfredo Sampaio Júnior. Sou eu mesmo. É ele mesmo. Gente, espero que vocês tenham curtido. Tiagão, obrigado.
Tamo juntos. Valeu, gente. Valeu pelo Thiago. carinho de sempre. Deixem um like, inscrevam-se, compartilhem. Mandem aí o nosso papo aqui nos seus grupos do WhatsApp, que eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque traz boas reflexões. Tamo juntos, tchau, tchau e até a próxima.